Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom estarmos aqui. Amém? É bom estar na casa de Deus. Fala para quem está do seu lado. É bom estar na casa de Deus. Fala para ele assim, é bom adorar a Deus com você. Obrigada, minha canequinha rosa. Deus abençoe. Estou feliz por poder hoje compartilhar a palavra com os irmãos, cultuar a Deus com os irmãos. E eu quero convidar você mesmo a abrir teu coração, permitir mesmo Deus falar assim da maneira que Ele quer, e que você possa estar aberto para o que Deus tem. Amém? Nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a quarta parte dessa mensagem. E como ter mais, como ser mais, como viver mais. Deus tem falado conosco a respeito disso. Deus tem tocado os nossos corações. Quarta-feira saí daqui assim, meditando muito na palavra, pedindo ao Senhor que me mostrasse aquilo que estava faltando, aquilo que eu precisava organizar na minha vida, porque eu quero viver isso. Amém? Eu quero ter mais. Eu quero ser mais. Quero viver mais. Os versículos que nós estamos meditando ao longo dessa série de mensagens. Primeiro versículo, João, capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. De sua plenitude, da sua abundância, da sua grandeza, da sua excelência, nós recebemos o quê? Graça sobre graça. Efésios 3, 17, diz assim: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E o terceiro versículo, Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do misterioso do ministério de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O Senhor tem falado conosco sobre essa plenitude, amados. Sobre esse mais que Ele tem para nós. Esse mais que Ele quer que nós vivamos. Nós muitas vezes estamos vivendo assim, no raso. E a gente tem que entender que o Senhor quer mais profundidade. Ele tem mais. É desejo do Senhor que a gente viva esse mais. Que a gente experimente
tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Amém? São coisas grandes, são coisas firmes, o que Deus tem preparado para nós. No ano de 2000, lá se vão 26 anos, no ano de 2000, eu era recém-convertida. Eu me converti em 1999, desci as águas do batismo em 2000. No dia 1º de março de 2000, eu me batizei. E naquele mesmo ano, eu fui convidada para participar de um seminário. Na verdade, era um encontro. Naquela época, estava tendo alguns movimentos de avivamento. E eu fui convidada para participar lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E fomos eu e Sérgio, porque eles chamavam de Terra do Avivamento. E não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que era. Eu estava, como a gente diz, eu era bebê, neófita, né? Nova convertida, conhecendo os caminhos do Senhor. Mas eu fui, e foram 3 dias que fiquei lá em Belo Horizonte. E nós fomos de ônibus, só nós dois, morávamos em São Paulo, pegamos o ônibus, fomos para Belo Horizonte, chegamos lá na igreja, onde estava organizando tudo, e lá falaram assim, olha, o seu marido vai para um lugar, você vai para outro. Eu falei, como assim? Eu não sabia o que ia acontecer. Os homens no lugar, mulheres no outro, e eram lugares diferentes mesmo. Eu fui para uma ilha chamada Ilha Daça, ele foi para um outro lugar. E fomos de ônibus, era muita gente de todas as denominações, era gente de todos os lados, do Brasil inteiro tinha gente ali naquele lugar. E fui para aquela ilha. Chegando lá, falaram, olha, tudo que vocês tiverem aí de comer, coloquem aqui, deixa aqui, tinha uns tambores assim, então eu tinha bolachinha de chocolate, que naquela época, hoje já não sou, já estou liberta, mas naquela época, gente, eu não vivia sem uma bolacha de chocolate, eu comia bolacha de chocolate todos os dias, graças a Deus eu fui liberta disso. E aí, então, as minhas bolachas de chocolate que estavam na minha mochila foram para lá, e tinha torta, foi lá, tudo foi deixado. Tudo que vocês tiverem de maquiagem, coloca no saquinho, maquiagem, brinco, tiramos tudo. As mulheres, estou falando das mulheres. Dos homens também eu sei que fizeram uma limpeza lá. Colocaram no saquinho, guardamos. E aí começaram a dar as instruções daquele momento que nós teríamos ali. Então, a partir daquele momento, jejum de silêncio. Nova, né? Não sabia o que era isso. Ninguém nem sabia, mas como assim? Jejum de silêncio. Vocês vão passar 3 dias aqui sem falar. Sem falar. Só na hora dos cultos, das reuniões, que vocês podem ministrar na vida do outro, orar, cantar. Mas saiu do salão, é silêncio. Aí eu falei, tá. Quando foi na hora da comida, pão sem manteiga. Era o pão, um cafezinho com leite, sem manteiga. Na janta, no almoço, na janta, era o que eles colocavam. Eu lembro depois de Sérgio falando, Mônica, passei fome, porque comia. Era aquele pinguinho, não podia repetir. Era o que era colocado no prato, você passava ali no bandejão, né? Maquiagem não tinha, então as irmãs, todo mundo cara limpa. E eu fiquei ali. Eu falei, bom, já que eu sou muito disciplinada, né? Eu sou filho de militar, então desde pequeno eu aprendi a disciplina. Então eu falei, Deus, eu estava aprendendo a conhecer, a conviver com Deus. Era algo novo para mim. E eu falei, bom, se estão colocando isso, há algum propósito. E eu vou seguir o que foi programado para esse momento aqui. E eu entrei, então, eu abri o meu coração, porque teve reclamação. Você pensa que não teve, gente? Claro que teve. Pessoal, teve gente que foi lá para viver algo diferente. Chegando lá, cortaram tudo. Não podia maquiagem, não tinha relógio, cortaram os nossos relógios, tudo, né? Acho que naquela época nem tinha celular, né? Então, eu me envolvi naquilo. Eu me permiti viver aquele momento, gente. E foram os 3 dias mais impactantes da minha vida. Porque você sabe o que é para uma mulher ficar 3 dias sem falar? Em silêncio? Apesar de que eu não sou de falar muito. Mas eu falo. E eu estava do lado, assim, de mulheres, porque entrava no lugar, as caminhas muito simples, cada um levou o seu lençol, e então tinha lá as beliches, nós ficamos acomodadas
em dormitórios, várias mulheres, e você imagina um monte de mulher junta, que não podia falar. Não eram horas, foram 3 dias. E naqueles 3 dias, irmãos, eu não sei como foi para os outros, porque eu nem lembro, eu não sei quem estava lá. Porque falaram para mim assim, aqui é o lugar de você ter um momento com Deus. É você e Deus. E eu então me entreguei àquele momento, eu me entreguei. Eu abri meu coração e falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, então faz o que o Senhor quer fazer comigo. E eu me permiti, irmãos, ali ser ministrada pelo Senhor. Ao longo daqueles 3 dias, em silêncio. Então, a hora que não estávamos no lugar, era um lugar muito bonito, uma ilha muito bonita, você podia ir para os lugares, sentar, era você e Deus, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, você e Deus, e tempo do louvores cantando, e ali o Senhor foi falando comigo, e ali eu tive o meu primeiro momento de experiência, de encontro, eu não sei que nome você queira dar, mas eu sei que eu fui tocada ali pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira tão sobrenatural. Porque foram 3 dias assim muito intensos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Intensos, intensos. Era Deus, Deus, ministração e oração, e aquele silêncio. E o silêncio, ele é ensurdecedor. Quando você vai passando as horas, mas então daí a gente falava com quem? Falava com Deus, você só podia falar com Deus. E ali eu aprendi a falar com Deus. Eu aprendi a ouvir Deus, então foi muito intenso que eu vivi ali. E uma coisa que marcou a minha vida, porque foi muito falado a respeito do Espírito Santo, e de você viver com o Espírito Santo, que o Espírito Santo era uma pessoa. E que muitas vezes nós esquecíamos disso. É a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa com quem você fala, com quem você tem que se relacionar. E muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de Deus esquecido num canto. E eu guardei aquilo. E aí então ali começou uma busca na minha vida por esse Espírito Santo, porque eu não podia viver só daquele momento. Eu queria mais, eu queria voltar para São Paulo e eu não queria perder o que eu tinha vivido ali. Então, todo que era lugar que tinha, tem encontro, tem isso, tem retiro, eu falava, Sérgio, vamos, porque eu queria mais intensamente dessa presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E hoje, irmãos, eu pela graça de Deus, porque Deus me ama, eu sinto Deus muito perto. E isso não é de mim, eu sinto Deus perto, eu ouço Deus falar comigo, mas é o Espírito Santo de Deus. São 26 anos que eu busco, e não é fácil, porque a gente vive uma vida intensa. Lá, 3 dias sem falar com ninguém, 3 dias, parece difícil, mas era mais fácil do que agora, vocês estão entendendo? Porque agora há todo um contexto de vida. Mas ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando. Não sou especialista, apesar de que busquei estudar um pouquinho não sei se vocês sabem, mas se chama pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. E se você tiver interesse por isso, busque fazer, conhecer. É lindo demais você estudar a pneumatologia, a teologia sistemática da pessoa do Espírito Santo, da obra que Ele realiza em nós. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, assim, da vivência, amém? Dessa vivência. Eu fui buscar, em Deus. Foi muito gostoso preparar essa mensagem, porque, gente, é bom ouvir Deus e o Espírito Santo. E eu chorei, e eu tive momentos, e o Senhor falou comigo. Hoje de manhã estive aqui, eu e a Cleide ficamos aqui na igreja, e orando e tendo esse tempo com o Senhor, porque é isso que Deus quer de nós. E eu quero compartilhar isso com vocês, como ter mais do Espírito Santo de Deus, como viver mais cheios, mais com a presença do Espírito Santo de Deus. Que é isso que nós estamos buscando, como ter mais, como ser mais, como viver mais. Então, por que não buscar como ter mais do Espírito Santo de Deus? Precisamos mais e mais dessa presença. Foi algo transformador, irmãos. Conhecer a pessoa do Espírito Santo.
Viver, ter um encontro com Ele, ter esse tempo, esses 3 dias foi algo assim maravilhoso. Agora, viver 26 anos sabendo que o Espírito Santo sempre esteve comigo é algo sobrenatural, irmãos. Não, Ele não ficou lá. Vocês estão entendendo? Não ficou lá em 2000 e naquele lugar lá em Belo Horizonte. Não, Ele está aqui agora. Amém? Né? A gente pode cantar assim, ó. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Primeira coisa que eu quero compartilhar com hoje é como ter mais do Espírito, viver mais do Espírito, ser mais cheios do Espírito. Primeira coisa, Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 20, ele nos diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais cheios do Espírito Santo. Como ser mais cheios? Nós vamos caminhar um pouquinho na palavra de Deus a respeito desse assunto. Amém, queridos? Primeira coisa, lendo esse versículo, nós vemos que há uma ordem aí, há um imperativo. A ordem espiritual, sejam cheios, enchei-vos, né? Em outro versículo, em outra tradução, diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No português, né, na língua portuguesa, o verbo sejam cheios, enchei-vos, ele é um imperativo afirmativo. É um imperativo, ó, sejam cheios, enchei-vos, é uma ordem, né? Não é algo, se eu quiser, se eu puder, se der. Não, o apóstolo, ele escreve dizendo, sejam cheios, busquem encher, né? Se encher desse Espírito. No grego, no português é um imperativo, mas no grego, eles sejam cheios ou enchei-vos, ele está no presente contínuo do verbo, que quer dizer, continuem sendo cheios, vivam em constante enchimento. Olha que coisa interessante. Então, os sejam cheios não é só hoje, não é só lá em 2000 que eu tinha que ser cheia do Espírito, tinha que continuar. O verbo no grego quer dizer, continuem sendo cheios, encham-se, busquem se encher. É algo que precisa ser contínuo na nossa vida. É uma ordem, é uma busca que nós temos que ter, irmãos, diariamente, todos os dias, buscar ser cheios, né? Na vida cristã, a nossa vida, nós não vamos conseguir ter uma vida cristã estável sem essa renovação constante do Espírito.
E por isso Deus tem falado conosco mais dele, mais. Por quê? Porque Ele quer que nós cresçamos, nós atinjamos um patamar. Quando eu busco mais, quando eu tenho mais, eu cresço. E eu crescendo espiritualmente, se eu crescer espiritualmente, eu alcanço mais estabilidade na minha vida cristã. O Senhor deseja isso. Eu não posso ser como a onda do mar, que hoje sou, amanhã não sou, né, que vai e vem. Há um desejo do Senhor de uma constância na nossa vida cristã. Eu sou do Senhor, eu creio no Senhor, eu sei quem eu tenho crido. Nada vai me abalar, mas nós só vamos conseguir atingir isso se nós tivermos essa estabilidade. E ela vem da onde? Da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque nós passamos por aflições. Passamos por lutas, passamos por situações terríveis na nossa vida. E quem é que nos mantém firme? O Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo fala, sejam cheios, enchei-vos. Eu marquei algumas coisas aqui. Nós precisamos dessa renovação, porque não basta uma experiência passada. Talvez alguns aqui já tenham vivido o que eu vivi, talvez alguns tenham participado de encontros, de seminários, de vida no Espírito, de momentos em que você falou, uau, eu fui arrebatado. Mas ficou lá. E é isso que Deus está falando para você, não pode ficar lá, tem que ser todo dia. Esse arrebatamento no Espírito precisa acontecer diariamente em nós. Diariamente. Então não basta uma experiência passada, não basta um culto marcante. O culto de hoje, mas só isso basta. Não, amanhã, quando eu acordar às 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo, quando eu me arrumar antes de eu sair para ir para casa, eu preciso me encher. Para casa não, para ir para a escola, dar aulas, eu preciso me encher. E muitas vezes eu vou nessa adulta aí cantando e louvando, só falta sapatear dentro do carro. E é gostoso, irmão. É gostoso. Sabe por quê? Porque você vive, o dia passa de uma maneira que nada nos abala. Nada. Precisa ser todos os dias. Outra coisa, não basta um momento emocional. Porque o Espírito Santo de Deus, como eu disse, é uma pessoa. Não é uma coisa que vem, não é um movimento só, não. Ele é uma pessoa, é o divino em nós, trabalhando em nós, agindo em nós. Quem está entendendo, diga amém. Então o apóstolo diz, primeira coisa, sejam cheios, enchei-vos. O enchimento de hoje não sustenta o hoje. Fala isso para quem está do seu lado. O enchimento o enchimento de ontem não sustenta o hoje. E o enchimento de hoje não vai sustentar o amanhã. Tem que buscar todo dia. Amém? É uma busca constante. Enchei-vos, continuem sendo cheios, vivem constante enchimento. Primeira coisa. Gente, eu vou ver aqui. Tá, porque eu fui uma perdida na hora. 2, vamos lá. 2. O vazio do homem e a necessidade do Espírito. Uma coisa que nós temos que entender, que eu e você, o ser humano, foi criado para ser a habitação de Deus. Amém? Nós somos criados para isso. Desde a criação. Gênesis 2:7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou o quê? Ser vivo, Deus sopra do seu espírito. Deus enche o homem e ele passa a ser o quê? Ser vivente. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Nós fomos criados para ser a habitação desse Espírito de Deus. Atos 2 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
os habilitava. Então, em Gênesis, nós vemos Deus soprando o fôlego de vida. Em Atos, nós vemos Deus fazendo o quê? Enchendo, se derramando do seu Espírito sobre o homem, sobre a carne. 1 Coríntios 6:19. 6:19, perdão. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Irmãos, nós somos criados para viver cheios. Somos casa, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender é que sem o Espírito Santo, o homem vai viver em desalinho com o que Deus preparou para nós. É um desalinhamento espiritual. Por isso, que muitas pessoas, por não conhecer e por não buscar, as pessoas vivem como? Tentando preencher esse vazio com coisas naturais. Há um vazio dentro de nós, e esse vazio, quem preenche é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós não buscamos, você vê que se você talvez já tenha acontecido isso com você, de você viver um tempo com tanta constância em Deus, e você cheio, e de repente algo aconteceu que você parou, que você não buscou mais, e há um vazio, e a gente começa a tentar a preencher esse vazio em outras coisas, em coisas aqui da terra. Mas aí a gente entra em desalinho com o espiritual, com o que Deus preparou. Porque desde a nossa criação, Ele sopra essa vida em nós, esse Espírito. O Espírito Santo de Deus é vida. Amém? Então a gente começa a buscar em coisas erradas, buscar em fontes erradas. Nós vivemos uma vida espiritual seca. E por isso nós temos que entender que sem Deus nós ficamos, sem o Espírito de Deus nós ficamos o quê? Vazios. Vazios. Fala para quem está do seu lado assim: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Não há essa opção para nós. Você está entendendo? Não existe Simone sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, irmãos. Eu não sou. Eu fico seca, vazia, angustiada. É isso que vai acontecer comigo, sem essa presença do Espírito Santo. Porque eu fui feita, nós fomos feitos para viver nessa comunhão com o Espírito. Amém? Vamos continuando. 3. O Espírito Santo, o Espírito não divide espaço. Eu estava lendo, estudando, e eu li assim, que essa é uma verdade confrontadora. Porque o que nós queremos viver o natural e o espiritual e achar que dentro de nós vai caber. E não, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos preencher. E muitas vezes nós estamos tão cheios de nós, e das nossas convicções, e do nosso eu, e do nosso, que não cabe o Espírito Santo. E é isso que eu quis colocar aí, que o Espírito não divide espaço, para que Ele possa agir na minha vida, para que Ele possa se mover, para que Ele possa operar, eu preciso me esvaziar de mim. Não tem como. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Misericórdia, Senhor. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Há uma luta, irmãos, do espírito com a carne. E a gente tem que entender isso, porque senão é muito mais fácil dar vazão à carne. É muito mais fácil dar vazão ao natural. E é onde a gente precisa essa busca. Por que Deus está falando mais? Tem 3 semanas, 4ª semana que Deus está falando aqui. Mais, ser mais, viver mais, ter mais. Por quê? Porque nós precisamos vencer essa nossa natureza.
Nós precisamos deixar que o Espírito Santo sobressaia sobre isso. Porque aí sim nós vamos viver a plenitude, o todo, né? O mais que Deus quer de nós. Filipenses 2, 5, 7 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ele fala que a gente tem que ter a mesma atitude por Cristo. Ele se esvaziou. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar o nosso orgulho, esvaziar do pecado oculto, esvaziar de estar no controle. Foi algo que eu precisei trabalhar muito em mim. Porque eu sou controladora. E eu reconheço isso, eu gosto de controlar. Outro dia, o meu aluninho falou assim para mim: tia, você sabe que a minha mãe é uma rainha? Eu falei: é mesmo? Que bonito você falar isso. É, tia, ela é uma rainha. Ela gosta de mandar. Eu falei assim, nossa. Aí eu cheguei contando isso em casa, a Tainara falou assim: mas isso é uma rainha. Né? A gente gosta de estar no controle das situações e de tudo. Eu tive que trabalhar isso em mim, irmãos. Porque era muito forte o fazer o que eu queria, o que eu achava. E eu tive que buscar muito em Deus isso, para que poder deixar o Espírito de Deus estar no controle. E ainda busco, ainda peço, porque se eu deixar, o eu da Simone fala mais alto. E muito mais alto. O eu da Simone grita e manda. Né? E é algo que a gente tem que trabalhar. Muitas vezes nós estamos vivendo o tudo que Deus tem, há coisas que nós ainda não alcançamos, não conquistamos, porque o nosso eu está falando mais alto. Porque ainda a gente está permitindo que a nossa voz, ela opere. Que ela tome conta. E nós precisamos deixar o Espírito trabalhar. Amém? Deus não enche vasos cheios de si mesmo. É preciso que esse vaso seja vazio para que Ele possa operar. 4. Quem está comigo aí diz amém? Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha. Esse 4 eu dividi em alguns tópicos. Porque ele fala desse processo de enchimento. O processo do enchimento. Ser cheios do Espírito não é um evento isolado, não é algo que acontece. É um estilo de vida espiritual profunda. É um jeito de viver, irmãos. É um buscar. Na semana passada, o pastor falava, é um estilo de vida, né? De não dever. Não foi isso? Quem lembra? Um estilo de vida de perdoar. Nós decidimos, eu decidi. Nós decidimos viver assim. Porque assim nós vamos viver mais. O processo do enchimento, ele é isso. É um querer, é um saber, é um entender. Primeiro de tudo, eu tenho que entender. Sem o Espírito Santo eu não vivo. Eu vou estar aí. Posso estar andando para um lado e para o outro. Mas viver a plenitude, não. Daquilo que Deus quer. Amém? Eu estou falando aqui para pessoas que conhecem o Senhor. Amém? Aquilo que Deus quer. Viver o que Deus quer. Primeiro, qual é o primeiro ato? Eu pus um Azinho lá, ó. Rendição total. O processo do enchimento, do ser cheio do mais, passa por uma rendição. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sacrifício vivo, irmão, significa dedicar a vida inteira, corpo, mente, escolhas a Deus. Eu me nego para que
a vontade de Deus, para que o querer de Deus haja em mim. Isso é rendição total. É abrir mão. Tinha uma música que a gente cantava há alguns anos, e a primeira vez que eu cantei, eu falei, Senhor, eu não posso cantar essa música ainda não, eu preciso trabalhar algumas coisas em mim. Ela dizia assim, ó, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. E eu fui orar, irmãos, para poder cantar essa música. Porque é muito sério isso. É muito profundo isso. Eu falei, eu não posso, Deus. Na época, eu falei, Deus, eu ainda não posso cantar essa música, eu não consigo. Eu primeiro preciso estar nesse mover, eu preciso querer. É uma decisão minha, é uma rendição total, é um sacrifício vivo. Eu preciso abrir mão de fato para poder cantar isso. E aí eu fui buscar em Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós falamos, nós cantamos coisas que nós não estamos vivendo. E a gente precisa viver aquilo que a gente fala, é muito sério. Quando eu declaro isso para Deus, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus, para viver os teus. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão da minha vida por ti, Senhor. Isso é sacrifício vivo, irmãos. E esse processo de ser cheios do Espírito começa aí, nessa rendição, nesse abrir mão de mim mesmo. Abrir mão. O Espírito, fala para quem? Fala para você assim mesmo, ó. O Espírito Santo enche o que está no altar. Amém? Sacrifício vivo é isso, é apresentar a nossa vida no altar de Deus. Colocar tudo ali. B, então rendição total. O processo do enchimento também passa por intimidade contínua. Intimidade com Deus. Tiago 4, 8a, eu amo esse versículo, ele diz assim, ó, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu tenho que dar um passo. E que coisa linda é saber que Deus vem, Deus se aproxima, o Espírito Santo de Deus vem. Sabe, quando eu começo assim, oh Senhor, aleluia, Senhor, Deus amado, gente, eu não sei explicar, é difícil explicar. Deus vem, Deus está, isso é intimidade, não existe enchimento sem relacionamento. E isso, o aproximar-se de Deus, é oração, não como obrigação, mas como comunhão. Fala para quem está do seu lado assim, oração, não como obrigação, mas como comunhão. Comunhão com Deus. Eu não consigo, eu não posso. E a gente tem que viver assim. Não consigo ficar sem falar com Deus. Eu preciso falar com Ele. Preciso me relacionar. Tempo com Deus, além da superficialidade. Né? A gente precisa parar de passar o WhatsApp para Deus. Né? A gente passa muito WhatsApp para Deus. Mensagens curtas, ok? Deus, a gente está fazendo isso com Deus, passando o WhatsApp. E não é isso. Precisamos tempo com Ele. Intimidade contínua, adoração contínua. Quem não anda com o Espírito não é cheio do Espírito. Precisa andar, e para andar com o Espírito precisa ter tempo. Eu precisei passar 3 dias lá para entender isso. E gente, e hoje busco
tempo. E às vezes de madrugada. Não dá de dia, de madrugada. Não deu, não, sair, vai no carro. Eu tenho um sonho, sabe? Que eu quero um dia ter uma casa para ter um quarto de guerra. É o meu sonho, gente, ter um quarto de oração. Eu sempre peço para Deus, Senhor, eu quero um dia ter uma casa para poder ter um quarto. Por enquanto eu tenho um carro de guerra. Vai no carro. A minha casa é pequenininha e todos os espaços são preenchidos, então não consegue sair. É no carro. E, gente, vamos lá. E batalho, e oro, e busco. Mas eu tenho um sonho de ter um lugar, assim, na minha casa, que seja um quarto de guerra, de oração, de comunhão. A gente precisa ter isso. Ter aquele lugar, aonde a gente vai ali, fecha a porta e busca o Senhor. C, eu falei então sobre rendição, intimidade contínua. Para ser cheios do Espírito, nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Buscar. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus, conhecer e reconhecer. Eu trouxe um versículo, coloca aí para mim, fazendo um favor. Olha que coisa linda. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ouvir a voz do Senhor. A gente precisa buscar essa sensibilidade, irmãos. E é orando, é falando com Ele que a gente entende, que a gente aprende. O Espírito fala. Fala para quem está do salão, do Espírito Santo de Deus fala. Mas nem todos percebem. E é isso que é o problema. Nós muitas vezes não entendemos, não percebemos que Ele está falando, porque Ele fala. Quando Ele fala, Ele convence, Ele direciona, Ele alerta, Às vezes a gente está com uma situação firmada e o Espírito fala: não faz, não vai. Ou às vezes a gente não quer e o Espírito Santo de Deus vai. É a hora. Só que nós muitas vezes não estamos apercebidos, não ouvimos. Não damos atenção, não percebemos o Espírito de Deus falando. E aí arcamos com muitas consequências, irmãos, por não ouvir essa voz, por essa falta de sensibilidade espiritual. Deus, Ele quer falar mais comigo e com você. Deus quer revelar coisas ao teu coração. Deus quer trabalhar, irmãos, de uma forma sobrenatural. Deus quer te usar. Deus quer falar com você para que você possa tocar outras vidas. Mas você precisa ter essa sensibilidade. Eu preciso ter. Precisamos buscar mais isso. A sensibilidade. Ser cheio do Espírito é viver atento à voz de Deus. Fala aí para a pessoa do seu lado. Ser cheio do Espírito é viver atento à voz de Deus. A sensibilidade espiritual, segundo a Bíblia, envolve amor, compaixão e discernimento para entender a vontade de Deus, em vez de apenas seguir emoções. Não é emoção. Vocês estão entendendo? Não é algo emocional. Não é sentir, é viver. Amém? É viver. Muitas vezes, como eu sempre falei muito do Espírito Santo de Deus, e eu gosto de orar, irmãos, eu gosto de orar, eu gosto de falar com Deus. E então as pessoas acham, por exemplo, que eu tenho revelação de sonho. E quantas, pastora, o que Deus está revelando? Eu falei, nada, pede para te revelar, não tenho. Sabe, porque as pessoas ligam muito a isso, mas eu vivo com Ele. A gente precisa separar essas coisas, porque a gente leva muito, sabe, para o místico. Deus tem isso, Deus revela. Para mim, não. Eu não revelo sonho. Para vocês também, eu nem sonho.
Coisa mais difícil que tem é eu sonhar. Eu deito e durmo, acordo no outro dia. Você fala, o que você sonhou, Simone? Nada. Eu acho que eu não sonho. Não tenho. Mas alguns Deus deu. Glória a Deus por isso. Mas isso não me faz o ter a revelação, não ter mais ou não. Porque o que importa é o viver com o Espírito. Vocês estão entendendo? O que importa é ter a sensibilidade daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa separar isso. Porque houve um tempo que quem buscava o Espírito era uau, né? Como é que o pastor fala? O ungidão? Né? Mais que os outros. Não somos mais do que ninguém. Pelo contrário, somos mais servos. Quem busca isso é mais servo do que o outro. Por quê? Porque eu preciso buscar mais. E é isso que Deus quer de você. Mais servidão, que a gente seja mais servo. E para nós sermos mais servos, precisamos mais do Espírito. Estou terminando. Foram 4. Um processo. Obediência imediata. Muitos querem sentir o Espírito, poucos querem obedecer. Muitos querem sentir, poucos querem obedecer. Então, nós precisamos ter esse hábito de obediência. Deus falou, eu vou. Tiago 1:22 diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Gênesis 22, eu acho linda essa passagem. 2, diz assim: Deus disse, Deus falou com Abraão: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou. Na manhã, Deus falou, o Espírito de Deus falou, Deus falou. Na manhã, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. O nível do meu enchimento, ele está ligado ao nível da minha obediência, irmãos. Porque não adianta eu ouvir, eu querer e eu não obedecer o Espírito. Quero mais, a gente está buscando mais. Mas o mais vai trazer conosco o quê? Que nós sejamos obedientes. Porque Deus vai falar. Cutuca quem está falando. Deus vai falar com você. 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 Ele não fala comigo em sonhos. Ele fala aqui, ele fala no meu ouvido. Mas talvez ele fale com você em sonhos. E aí você está disposto a obedecer a ordem que ele te der? Ser cheios, irmãos, é obedecer. Pode vir, Lucas, faz favor, colocar aqui para mim. 5. Evidências de uma vida cheia do Espírito. Faço tudo isso, mas e aí? O que vai acontecer comigo diante de tudo isso? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito produz este fruto. Vamos ler junto comigo? Fala assim comigo: amor. Vamos ler junto ali. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Viver no Espírito. Tem marido, esposa aí, ó. Gente, você ter uma mulher cheia do Espírito, ou você ter um marido cheio de Espírito, é ter um homem cheio de amor, cheio de alegria, de paz que tantas pessoas procuram. Paz. E a paz está aí. Sabe o que precisa? Sabe o que está faltando? Sabe o que precisa para você ter paz? Oh, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Está faltando alegria? Pede para o Espírito.
Espírito, enche meu coração de alegria. Vem na minha vida alegre, tira essa tristeza, tira essa angústia. Um dia me falaram assim, Simone, você não tem tristeza? Claro que eu tenho, irmãos. Você está sempre rindo. Gente, a hora que eu sinto uma tristeza chegando, um aperto, eu corro para Deus, porque eu não consigo viver. Se a tristeza me pegar, eu vou amontoar. Vocês estão entendendo? E como é que eu vou sair de lá depois? Eu não quero nem chegar lá, não quero. Então o que eu faço? Já vou, Senhor, trata aí meu coração, enche, transforma aí, Espírito Santo, seja, é teu fruto, alegria, paz, amabilidade, bondade, alegria. E como é bom ser feliz, irmãos. Fala para quem está do seu lado assim, é bom ser feliz. É bom ter o Espírito Santo de Deus. É bom cantar no Espírito. É bom viver cheio dele. É bom ter o Espírito Santo de Deus como amigo ali do lado. Há fruto, né? Não é barulho, é transformação. Amém? Viver no Espírito cheio não é barulho, é transformação. É caráter moldado, é domínio próprio, é sede por Deus, é vida de santidade, é autoridade espiritual, né? O fruto não é a prova, não, o fruto é a prova, não é apenas dom, mas é também prova de que o Espírito está aí. Tem uma música, não é essa que eu vou cantar, mas tem uma música da Ludmila Feber, que chama assim, O Segredo de Ser Feliz. E ela diz assim, eu preciso entender que eu nasci para depender do Espírito de Deus. E eu reconheço e é assim, sua graça sobre mim me sustenta e me faz viver. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Irmãos, há um chamado de Deus para nós vivermos mais com Ele, mais satisfeitos em Deus. O Espírito Santo nos traz isso, uma satisfação em Deus. Simone, você não tem problema? Tem. Está tudo do jeito que você queria? Não, mas eu estou satisfeita em Deus. Sou feliz. Porque Deus está cuidando. Deus, o Espírito de Deus está aqui. Operando, enchendo. Você quer um pouquinho? Vamos ter um momentinho com Ele? Vamos. Não dá os 3 dias, mas dá uns minutos aqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você quiser ser mais ousado, vem aqui no altar. Vem aqui. Sai daí do seu lugar, dá um passo aqui. Vem aqui. Vem adorar Ele aqui. Mais próximo. Isso, Fábio. Isso. O Espírito de Deus, Ele está aqui. E nós vamos pedir para Ele encher a nossa vida. Encher do poder, de graça, de amor. Você quer ser mais feliz? Vem aqui. Você quer ter mais paz? Vem aqui. Você quer ser mais cheio? Vem aqui. Não é um convite da Simone, é um convite do Espírito Santo de Deus. Isso. Chega, mas vem aqui, vem aqui na ponta do altar. Isso. Deixa os irmãos virem.